Olá pessoal, meu nome é Gilmar, de volta aqui no canal. Vou trazer um outro exemplo em Ladder feito no GX Developer, um exemplo de um semáforo, comando para semáforo. Um exemplo de um comando simples para semáforo, onde eu tenho as indicações verde, amarela e vermelha e um aviso para o pedestre. A primeira linha aqui eu tenho uma base de tempo que eu chamei de oscilador de 1 segundo, que serve para incrementar o contador na segunda linha. Esse contador está aqui programado com a contagem de 45, pode ser alterado. Então basta vir aqui e alterar o K dele. O K, uma forma de escrever o contador é dessa forma aqui, ó. Então o C0, que é o número do contador, K45. Por exemplo, vou colocar uma outra linha aqui. Se eu quiser alterar, por exemplo, aqui, ó, alterar o valor da contagem, ou seja, da quantidade de contagem, por exemplo, 50, eu venho aqui e coloco aqui. Tá? Eu altero lá para 50. Aqui embaixo eu tenho um reset do contador. Ou seja, quando ele chegar em 45 ele vai resetar. Não importa deixar aqui vou deixar com 50. Vou fazer um teste aqui para ver. Para ver o funcionamento da alteração aqui. Só que para toda alteração que for fazer é preciso vir cá e converter. Eu converto, salvo, venho aqui, transfiro para o CLP, write to play PLC, vem cá, escolho, não precisa de comentário não, apenas aqui, porque o comentário ocupa muito espaço de memória nessa plaquinha. Eu vou mandar executar. Então, esse simples projetinho de semáforo pode ser incrementado, melhorado, feito algumas melhorias nele, e como é as avenidas ou as ruas são de duplo tráfego, né, ou quádruplo e assim por diante, então é só repetir os LEDs, né, ou seja, as lâmpadas, acionar para o outro lado. Quando o verde está ativado, tem que fazer o vermelho acionar do outro lado. Então aqui ele está só para uma via, né? Então quando for fazer para outras vias, é preciso fazer essas alterações aqui no projeto e fazer de acordo com a necessidade mesmo. Então é possível mudar essa rotina aqui, ó. Por exemplo, quando tiver verde aqui, aumentar essa rotina aqui para que esteja vermelho do outro lado. Então eu fiz apenas algumas linhas aqui, só para exemplo de como funciona, né? Que é possível fazer nessa placa aqui, mas é possível incrementar, porque ela está usando aqui já, na verdade, 3 relés, são 6 relés, né? Não dá para aumentar muita coisa, mas dá para fazer usando a mesma saída aqui, por exemplo, quando essa saída tivesse, o relé dessa saída estiver acionando a lâmpada verde, do outro lado vai acionar a vermelha. Então a mesma saída pode ser feita para essas duas formas, só que eletricamente tem que se fazer a mudança lá, né? Uma saída externa, mexer com o relé auxiliar, alguma coisa assim, né? Por exemplo, isso aqui acionando um relé auxiliar, que vai acionar um verde e acionar um vermelho ao mesmo tempo, e assim sucessivamente. Então, uma saída externa ali, colocar um relé auxiliar com contato NA e NF, que é a plaquinha que só tem contato NA, para fazer esse incremento usando a mesma saída, sem precisar usar mais IOs ali da placa, né, vamos dizer assim. Tá, eu transferi para lá, vou rodar aqui, em monitor, start monitor. Então aqui observe que
o contador, né, voltando no contador, que eu fiz uma alteração aqui, ele está com a contagem máxima de 50, mas eu mandei fazer um reset em 45. Vamos ver se ele vai fazer o reset em 45. Então esse contador realmente aqui no caso serve para temporizar o tempo de acionamento de cada estágio, né? Aí eu faço uma comparação ali, mais embaixo eu vou explicar. Ó, esse eu estou com 45, então ele não foi até 50. Então ele obedeceu a essa linha aqui, ó, que é o reset. Ele reseta o contador com 45. Então eu posso pôr o valor acima de 45 aqui, o que eu quiser, que vai determinar a contagem essa aqui. Então aqui é o reset no comentário, né? O reset do contador. A próxima linha aqui é o sinal verde. Ou seja, eu tenho aqui, ó, uma comparação. Se observarem aqui, eu estou dizendo aqui que se o contador for maior do que 0, ou seja, a informação for maior do que aqui, eu fecho isso aqui. Em série, se o contador for menor do que 15, eu fecho isso aqui. Então quando essa variável aqui atender esse pedido aqui, né, eu vou acionar o sinal verde. Agora está no sinal amarelo, então ele está obedecendo a mesma informação. Se a informação do contador, ou seja, o valor do contador for maior do que 15 e menor do que 30, aciona o sinal amarelo. Agora está no vermelho, passou, já voltou lá para cima. Aqui da mesma forma, sinal vermelho. Quem está fazendo a contagem é o contador lá, ó. Então aqui diz, se o valor do contador for maior do que 30 e menor do que 45, aciona essa saída aqui. E assim sucessivamente. Então ele vai rodar baseado na contagem. Esse tempo aqui do sinal está sendo acionado é dado pela quantidade de contagem. Quanto maior eu aumentar aqui, maior é o tempo da contagem. Pode dizer que está dividido aqui, ó. Por exemplo, o sinal verde está entre 0 e 15, entre 15 e 30 e entre 30 e 45. Ou seja, a leitura está dessa forma aí. Aqui embaixo eu tenho, eu digo que quando o sinal amarelo estiver ativo, ou seja, estiver atuando, eu vou ativar um estado interno. Para que serve esse estado interno? Vou comentar aqui, ó. Vou parar a contagem aqui, ó, stop monitor. Eu não comentei aqui, mas vou aproveitar que eu vou comentar. Já falei nisso no outro vídeo, né? Então, como eu comento aqui, ó, essa linha que não está comentada, eu venho aqui em Edit, eu venho aqui em Write Mode, eu venho aqui de novo em Documento e Comentário. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou comentar essa linha aqui, ó. Vou dizer que isso aqui é um comando para alertar o pedestre. Então eu posso dizer isso aqui, ó. Comando para comando para alerta pedestre. Só para título de como escrever mesmo, depois tem que inventar o nome certo ali. Alerta pedestre. Aqui eu posso dizer, dar uma informação a essa linha, né? Ou essas linhas aqui. Então, se eu quiser dizer o que essa linha faz, eu venho aqui, documentação, eu clico aqui em cima e vai aparecer essa linha. Eu vou dizer aqui que isso aqui é
indicação de alerta para pedestre. Mas pode-se colocar outro nome, só a título de exemplo de como eu posso dizer o que essa linha faz, né? Um comentário da linha ou do que está abaixo dela. O vermelho está dentro dessa mesma informação aqui. O vermelho aqui vai acionar o M3 aqui embaixo. O vermelho está acionando o M3 e que está relacionado à mesma informação, atenção para o pedestre. Então, voltando aqui, não precisa comentar isso aqui, que ele está fazendo a mesma função, mas se quiser comentar, escrever um comentário, pode-se fazer isso. Basta vir aqui novamente e soltar isso aqui, ó, voltar de novo e comentar. Tá? Aí se eu clicar aqui vai aparecer a taxa de comentário aqui, ó. Beleza, então vamos aqui. Essa outra linha aqui é um temporizador de sinalização de pedestre. Já está comentado aqui, ó. Então eu posso dizer aqui que isso aqui é vou comentar ele aqui, ó. Auxiliar. Ou vamos dizer que ele é um auxiliar, não, um oscilador. Pode ser o oscilador auxiliar. Eu tenho outro lá em cima, né? Tem outro oscilador da base de tempo lá que eu poderia usar ele aqui, mas eu estou usando um outro oscilador. Esse aqui é o temporizador, é o TIM do oscilador. Ele é que faz o tempo, a contagem de tempo de 1 segundo. Faz quase a mesma função dessa base de tempo aqui, ó. Só que eu usei uma outra forma de escrever aqui, ó. Tá? Se observarem, tem uma forma diferente de escrever aqui. Tá bom? Cria-se uma memória, trava a memória, termina-se o tempo, abre a memória. E assim sucessivamente. Aqui embaixo eu tenho, propriamente dito, o sinal de aviso para o pedestre, para ele não atravessar. Então, se observar aqui, ó, deixa eu ver se eu mudar a câmera aqui, que ele está oscilando ali. Deixa eu alterar a câmera aqui. Então, aqui embaixo aqui, ó, eu tenho o acionamento. Deixa eu sair aqui. Eu tenho acionamento dos LEDs, ó, lá piscando o LED para avisar o pedestre, para ele não atravessar. Está no amarelo, né? Já está no amarelo. Aí ele vai passar para lá e acionar o vermelho e a luz vermelha para impedir o pedestre de atravessar. Terminou o tempo, ele desliga a informação e volta para o verde, conforme aqui no tem alguma coisa errada aqui. Vou ter que acionar o monitor aqui, deixa eu ver o que deu aqui. Tá, preciso converter, que eu fiz alterações aqui, então eu tenho que converter aqui, ó, e salvar isso aqui. Então, senão eu não consigo simular, não. Tem alguma alteração, ele vai dar o erro aqui. Ó. Então tá lá funcionando, tá piscando, piscando. Tá, ele tá na parte de baixo aqui, quer dizer, tá vermelho já tá direto, ou seja, indicando que não pode passar. Logo em cima, logo que ele passar pro verde, ele tá agora no verde. E a hora que ele amarelar aqui, ele vai aqui no. A hora que ele amarelar, estiver dentro dessa faixa aqui, vai entrar agora. Ó, ele começa a piscar, conforme está lá na placa, tá vendo? Indicando que o pedestre tem atenção, chama a atenção do pedestre para ele não passar, que já vai envermelhar. Tá aí. Então, um exemplo
você pode se incrementar, pode se aumentar a faixa aí de incremento até você conseguir o máximo que essa placa pode te dar de resposta, né? Ou seja, de I/Os que ela tem disponível. Então, como eu disse, para acionar uma lâmpada verde do outro lado, pode-se usar essa mesma saída que está acionando a lâmpada vermelha, do outro lado a verde, e assim por diante, né? Então, é um projetinho em Ladder feito no GX Developer, que realmente é uma plaquinha versátil. Depois eu quero tentar fazer eu vou tentar fazer se tiver um tempinho, um elevadorzinho, um elevador com ela, né? Dá para fazer um elevador de carga, alguma coisa assim. Mas eu tenho que fazer no real mesmo para fazer uma montagem com. Eu tenho os micromotores aqui, um motorredutor, né? Para fazer esse funcionamento real aqui, funcionar para demonstrar. Isso aqui demanda muito tempo, né? Gasta-se bastante tempo para fazer um projeto desse aqui, tem que trabalhar muito aqui. Não é só ir montando, tem que montar, testar e tendo as ideias de incrementar algumas coisas que vão faltando aqui. Então aí, para quem gostou do projeto, dê um like, assina o canal aí, ajuda o canal a crescer aí, para ser monitorável ou monetizado, né, vamos dizer assim, que meu canal não é monetizado devido a poucas pessoas gostam dessa área, mas como eu gosto de deixar essas informações, né, eu estou sempre de vez em quando trabalhando aqui, fazendo algumas alterações, algumas outras coisas, tem muita coisa para colocar aqui, mas gasta-se muito tempo e eu tenho pouco tempo. Então, para quem gostou aí, dê um like, assina o canal, a gente volta aí para fazer mais